Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação, conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar, por favor, irmãos. Celebramos esta grande solenidade da ascensão do Senhor, Jesus que sobe aos céus. Ele é levado pela sua própria divindade, Ele mesmo é Deus com o Pai e o Espírito Santo, e volta a sentar-se à direita do Pai, conforme nós rezamos no creio, e donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ele virá, então, na sua segunda vinda, no julgamento final. O Senhor Jesus foi elevado aos céus, nós sabemos pelos evangelhos, 40 dias depois que ele apareceu ressuscitado. Então, depois da Páscoa, depois de 40 dias, não é exatamente o dia de hoje. Nós sabemos, se nós contarmos no calendário lá, o domingo de Páscoa, mais 40 dias, esse dia vai cair na quinta-feira passada. Sempre a ascensão do Senhor vai cair, vai dar uma quinta-feira, porque a Páscoa sempre vai ser no domingo, e 40 dias depois dá na quinta. Como aqui no Brasil, um dos países em que nós não temos o feriado da ascensão do Senhor, significa que nós não somos tão católicos assim, nem a nossa política. Se a gente percebe isso, não precisa nem dizer, mas nós temos a graça na igreja de podermos celebrar no domingo seguinte. Então, neste domingo seguinte, celebrar a ascensão. Mas parece para nós algo tão misterioso. Por que é que Jesus sobe aos céus e por que a gente comemora isso como um dos grandes mistérios da nossa salvação, junto com a morte, ressurreição e a ascensão do Senhor? Até na oração eucarística nós vamos proclamar isso, essa gloriosa ascensão do Senhor que nos dá a salvação. Vejamos, quando Jesus nasce em Belém, no mistério do seu Natal, Ele vem para nos salvar. E Jesus andou por Belém, Nazaré, foi até o Egito, o lugar mais longe que ele foi, porque foi com seus pais, fugindo de Herodes. Depois Jesus, de adulto, vai para Cafarnaum, por toda a Judéia, Galiléia, percorre ali algumas cidades da Terra Santa. Em volta do lago de Tiberíades, ele fica num lugar muito restrito. Ali ele anuncia a salvação. Ali Jesus faz o seu ministério, forma os seus apóstolos. Então, num território bem restrito, é que Deus desce do céu. Depois da sua ressurreição, Jesus não tem mais as limitações da carne, o seu corpo é glorioso e ele entra e sai de todos os lugares sem precisar bater ou entrar pela porta. Ele pode atravessar as paredes.
Jesus aparece com a forma que lhe convém, ele está livre, totalmente livre. Mas ainda há uma limitação para o Senhor. A limitação são os próprios apóstolos, os próprios discípulos. E são eles quem devem agora anunciar aquilo que Jesus veio para anunciar, a salvação. São os apóstolos que devem fazer isso, mas eles nem compreendem muito bem, eles estão ainda presos, porque eles não receberam o Espírito Santo. Então Jesus sobe aos céus, e agora a sua presença não é mais a mesma presença. Agora o Senhor pode estar até em Planaltina, o Senhor pode estar no Japão, e Ele está em todos os lugares. Ele pode exercer a sua onipresença, que claro, Ele nunca deixou de ter, mas vindo a este mundo, Ele mesmo se limita para a nossa salvação. Ele leva a nossa humanidade ao céu e eleva a nossa condição. Jesus sobe aos céus, não só porque Ele precisava retomar o lugar dele, mas é por causa de nós que Jesus sobe aos céus. Por que foi que Ele desceu dos céus? Justamente para que nós estivéssemos unidos a Deus. Jesus é a verdadeira religião. Sim, porque religião significa religar aquilo que estava desligado. Nós estávamos desligados de Deus pelo pecado original, pelos nossos próprios pecados, e Jesus veio para nos religar. Então Ele é a religião verdadeira. Por isso não podemos ter muitas religiões verdadeiras, ou várias, ou todas, porque se todas fossem verdadeiras, então nenhuma seria a verdadeira. Jesus é o único Salvador. Aqui nós ouvimos, na segunda leitura de hoje, a leitura de São Paulo aos Efésios, há uma só fé, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. E agora Jesus pode permanecer em todos. Nós podemos ter a presença do Senhor entre nós. E claro, quando Ele passou aqui ressuscitado, Ele já deixou a sua presença eucarística, ceando com seus discípulos, trazendo para eles pães, peixes, multiplicando os pães ainda antes da ressurreição, deixando o seu sinal eucarístico, e partindo o pão com os discípulos de Emaús e aparecendo a eles no partir do pão. A sua presença eucarística é a sua maior presença, a sua presença real, transubstanciada. Porém, agora depois da sua ascensão, Jesus cumpre plenamente aquilo que Ele veio fazer, nos unir a Deus. Ele veio para nos unir de novo a Deus. Então agora Ele pode nos unir, mas isso não é uma mágica. A mágica é um processo que vem de cima para baixo, só, uma direção. Mas Deus não quer ser um mágico, um feiticeiro. Ele quer também a nossa contrapartida. Ele quer a nossa participação, porque Ele quer também os nossos méritos. Ele quer dar a nós o mérito pela nossa salvação. Então a salvação vem de cima para baixo, sim, mas também deve ser um encontro de baixo para cima. Nós precisamos encontrar o Senhor, buscar o Senhor. E como é que nós vamos nos unir a esse Jesus que está lá à direita do Pai e também está aqui, está na Eucaristia, mas está dentro de nós? A sua presença é invisível. Ele disse para nós como é que Ele seria encontrado. É na oração, primeiramente. A oração é o encontro com Deus que fala a nós. Tantos santos viveram isso. Tantos santos na igreja nos ensinaram
e precisam continuar nos ensinando, porque nós nos esquecemos muito fácil das coisas, principalmente das coisas eternas, daquilo que a gente não vê, né? Diz o ditado popular que os olhos não veem, o coração não sente, e é verdade, e a gente se esquece daquilo que a gente não vê. E se nós não virmos Deus, se nós não falarmos com Deus todos os dias, e pelo menos 3 vezes por dia, então nós corremos o grande risco de nos esquecermos dele. Todos nós, cada um de nós, corremos o grande risco de nos esquecermos de tudo o que ele fez por nós. E a segunda forma é a forma dos sacramentos. Deus se deixa encontrar pelos sacramentos, sobretudo na Santa Missa, mas em todos os sacramentos o Senhor se encontra conosco, nos dando perdão, na reconciliação e em todos os outros. O Senhor também se encontra conosco de uma forma extraordinária, como Ele disse: quando vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês, eu estarei no meio deles, daqueles que se reúnem em meu nome. Portanto, se a família está unida, se os amigos, se a comunidade se une para rezar, para estar em nome de Deus, para viver os mandamentos juntos, então Jesus certamente está ali, certamente Ele se faz presente. E outra forma de encontrar o Senhor é quando Ele diz que nós precisamos nos doar aos mais pequeninos. No fim dos tempos é isso que Ele vai nos perguntar: tudo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Quando nós exercemos as obras de misericórdia, quando nós somos caridosos com aqueles que não merecem, quando exercemos o amor misericordioso com aqueles que são os piores ou com aqueles que são mais necessitados, então certamente nós encontraremos o Senhor naqueles irmãos, mais do que eles encontrarão o Senhor em nós. Assim, precisamos então buscar, meus irmãos, a Jesus e também ensinar aos outros. Aquele que é discípulo de Jesus, aquele que no batismo recebe a salvação, já nasce com esse mandato missionário: ide pelo mundo inteiro, ide e anunciai esta grande salvação, que o Senhor já não está mais aqui fisicamente, nem glorioso conosco, mas Ele está aqui junto conosco de diversas formas, e nós podemos encontrá-lo, e é Ele quem vai nos unir a Deus, é somente o Senhor Jesus, só Ele que pode nos religar a Deus na religião verdadeira. Vamos então entregar-nos ao Senhor e, junto com toda a igreja hoje, rezar, pedir o Espírito Santo que Ele envie sobre todos nós. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Assim seja louvado.